Agora, Tati, eu queria saber nessa construção que você mirou no C e chegou no B, né? Como é que foi isso? Que momento você entendeu que a parada estava no CNPJ e não no CPF das pessoas? Acho que tiveram vários momentos de construção, né? A primeira coisa desses primeiros... Vou separar, né? 1 ano e meio, e a gente até separa fases de shift do negócio. Acho que de 2016 até o final de 2017, a gente foi puramente marketplace B2C. A receita do negócio era um percentual daquela intermediação, na época acho que era 15%, e a grande dor que a gente tinha como negócio era que tinha um bypass enorme, até porque eu já tinha começado a fazer as sessões online, então eu tinha a possibilidade de agendamento presencial ou online. No agendamento presencial, eu tinha mais bypass ainda, porque uma vez que você foi no consultório, você negociou com o psicólogo, tu começa a depositar o dinheiro para o psicólogo, nunca mais volta na plataforma para fazer um agendamento. Porque não tinha nem valor nem para o paciente. Por que eu vou entrar num negócio para agendar online se eu já tenho aqui o contato do psicólogo? E o psicólogo não enxergava valor também, né? No online, tinha um pouco menos, mas tinha. E tinha um pouco menos porque eu acho que, como era online, o psicólogo tinha receio de não receber. Então, no nosso modelo de negócios, o paciente pagava antes da consulta acontecer e ele tinha garantia de recebimento, inclusive se o paciente faltasse. No show também se recebia. tiver no show, eu recebo. Então, a gente tinha um pouquinho menos, mas ainda assim, sei lá, o bypass no presencial era 60% e no online ainda tinha ali uns 30% de bypass, o que inviabiliza. Bypass é quando a pessoa desintermedia e você perde aquela receita que deveria ser recorrente. Então, a gente já estava ali com alguns questionamentos de como é que eu resolvo essa receita que precisa crescer de forma contínua e que, eu estou sempre tendo que adquirir novo e o custo de aquisição vai ficando alto. Então, nesse período, a gente fez a primeira captação de investimento ali no finalzinho de 2017. Quem fez essa primeira rodada anjo foi a Vetor Editora, que era uma empresa super tradicional da área de psicologia. E a tese da Vetor era, diversificar portfólio. Era uma empresa com mais de 50 anos, que tinha uma baita receita, mas bastante flat ali, né? E eles falaram, a gente precisa começar a investir em inovação, e eles gostaram muito do modelo da Vitude e resolveram investir. Nesse período de investimento, acho que uma das principais coisas que a Vetor trouxe, falou, você tem de dois lados, né? O marketplace, por natureza, é two-sided, né? Tem um lado que você não está olhando, porque você vem muito com essa característica de você foi paciente, você sofreu, você teve a dor, você olha muito para o paciente como o grande cliente da Vitude. O psicólogo é teu cliente também. E você tem algumas soluções que você pode cobrar. Você não está cobrando. Você entrega prontuário, você entrega um consultório para ele, você está gerando receita para ele. Por que você não cobra por isso? Você é o Google dele, né? E aí a gente começou a testar um modelo de subscription, de assinatura para o psicólogo, que eu acho que entrou no ar ali em abril de 2018, mais ou menos, né, onde a gente aí sim passou a ter receita recorrente, porque eu, de fato, entrego um software para o lado do psicólogo, com prontuário, com uma série de coisas, ele paga ali aquela assinatura, e aí eu tenho, de fato, assinatura recorrente. Então, a gente passou a ser o que a gente chama de SaaS-enabled marketplace, né, isso garantiu que a gente tivesse receita e conseguisse ali crescer o negócio. E mais ou menos no meio de 2018, teve uma notícia ali, então resolveu uma parte do problema de desintermediação e receita ali que não ficava recorrente. E abril, maio de 2018, a OMS se posicionou pela primeira vez com relação ao burnout. Então, nesse momento que a OMS se posicionou, teve ali uma notícia vinculada na mídia, que era algo do tipo assim, a OMS anuncia que burnout terá uma modificação no Código Internacional de Doenças, alguma coisa nessa linha, não vou lembrar exatamente qual foi a chamada, mas o que eu me recordo muito é a forma como estava escrito acendeu uma luz aqui da engenheira que tinha trabalhado com obra, que tinha ali algum know-how de engenharia de segurança. Porque a mensagem equiparava o burnout a um acidente de trabalho. Mas se vai ser acidente de trabalho ou vai ser equiparado, tem que abrir CAT. CAT é comunicação de acidente de trabalho. Se isso aqui acontecer, tem, implicação previdenciária, trabalhista, tem passivo, custa. Multa. Eu falei, se vai custar, alguém vai querer reduzir custo. E aí, foi aquela segunda eureka na minha cabeça, tem um problema grande. Porque aí não é só a dor do indivíduo, tem a dor de um monte de empresa que vai ter ali que precisar trabalhar com isso aqui, vai ter que minimamente criar aqui meios de evitar que o adoecimento aconteça, da mesma forma que aconteceu com Ler-Dort, né, que é as lesões por esforço repetitivo. Então, até, 30 anos atrás, ninguém associava a tendinite à digitação.
Hoje, em todo lugar que você vai, as pessoas têm que ter ali cadeira adequada, eu tenho que sentar, tem aula de ergonomia, você tem orientação, tem uma série de coisas, porque pausa, exato, foi se criando ali a conexão entre alguns tipos de adoecimento por esforço repetitivo com o trabalho. Então, eu falei, isso aqui vai ser o mesmo movimento, né? Eu vou ter, né, uma associação de um excesso de trabalho, excesso de horas, ou até mesmo da dinâmica da organização, contribuindo para o adoecimento. Isso vai ser aqui, vai ter uma implicação importante. E eu comecei a procurar as empresas, da mesma forma que lá em 2016 eu fui batendo na porta, né? Eu fui fazer essa validação na cultura e fiz esses testes. O que eu fiz foi, bom, agora que eu já estou 2 anos empreendendo, eu já conheço algumas empresas, vou começar a mandar um oi, tudo bem? A gente tinha minimamente alguns ecossistemas que a gente já fazia parte, né? A gente já tinha passado por alguns processos de aceleração, a gente tinha, assim, conhecia bastante o ecossistema do Google, foi a nossa primeira casa, inclusive, o campus ali do Google. E nessas né? Oi, tudo bem? Você já ouviu falar disso? Está pensando em saúde mental? A gente acabou dando uma conversa com a RD Station. A gente era cliente da RD desde 2017. Então, a gente tinha uma proximidade ali com o time deles e foi um lugar que eu fui tentar validar se existia alguma dor. Poxa, aconteceu aqui, vocês estão pensando nisso? E eles falaram, não, nem demos atenção para isso aqui, mas tem uma situação aqui que a gente... Vamos bater papo? E, basicamente, o que aconteceu ali, acho que meados de 2018... é que eles tinham... A RD estava crescendo bastante, tinha levantado uma rodada, eles tinham ali uma demanda, né, de resultado super importante e eles estavam preocupados de cuidar de forma preventiva daquele time. Tinha até uma característica que eles ficam em Florianópolis, como eles estavam crescendo de modo muito rápido, eles tinham processos seletivos que acabavam atraindo candidatos de outras cidades, as pessoas se mudavam, né, das suas cidades natal para Florianópolis, e o que acontecia é que as pessoas trabalhavam durante o dia na RD e o grupo de amigos dela à noite era o próprio RDoer. Então, acabava que eu tinha, mesmo no meu momento de lazer, muita troca de trabalho. Então, existia uma preocupação da organização do tipo, essas pessoas precisam ter ali formas de se cuidar. Era uma empresa... Ainda né? Estou falando do passado por conta do que eu lembro do da case. época em si, né? Que estava muito à frente do seu tempo. Porque... ela estava ali preocupada com bem-estar quando você olhava para o Brasil e ninguém falava disso. Tanto assim, eles foram o nosso primeiro cliente e eu conto bastante, às vezes, essa história, porque assim, eles estavam muito preocupados do tipo, como é que eu deixo uma solução aqui onde as pessoas possam se autoconhecer, onde as pessoas possam se olhar, possam cuidar ali do bem-estar e se elas tiverem alguma demanda, de fato, elas possam tratar disso. E foi super importante, eu lembro, acho que tem até no YouTube da Vitude, um case gravado com o Anderson, que foi o diretor deles, de RH, que não está mais lá hoje, onde ele fala, poxa, quando a pandemia chegou, a gente estava pronto. O que a gente precisou foi só abrir um pouquinho mais a torneira, oferecer o benefício para o familiar, ampliar alguma coisa, mas a gente já estava há 2 anos falando de saúde mental, então a gente não precisou sair correndo para fazer nada às pressas. Tipo, as pessoas estavam tão... cientes da importância do tema de saúde mental, que mesmo diante daquela necessidade de isolamento social, elas conseguiram se cuidar de forma coordenada. Sim. Então, acho que teve esse ponto, eles foram o nosso primeiro cliente. A gente fez um piloto com eles de agosto a dezembro, com 20 pessoas. Então, a gente escolheu ali 20 pessoas que queriam testar a plataforma e dispostas a dar um feedback ao final. E daquelas 20 pessoas, uma acabou saindo da organização no meio do caminho e 18 das 19 disseram que se a empresa, né, custeasse aquele incentivo, elas continuariam fazendo a terapia. E aí, com esse feedback, eles assinaram um contrato com a gente de janeiro a dezembro de 2019 para toda a organização, que à época tinha, sei lá, umas 800 pessoas. Então, foi o nosso primeiro cliente corporativo que topou ali subsidiar sessões de terapia para os seus colaboradores. A gente pegou esse contrato e falou... temos a primeira evidência, aí eu estou falando de B2B, né? Diferente do B2C, que eu preciso ter centenas. Isso aqui é a primeira evidência de que a gente pode pivotar o negócio. Vamos pegar esse contrato e vamos começar a procurar investimento, porque para fazer essa mudança de modelo, eu, de fato, preciso de grana. Sim. E a gente começou a conversar com diversos investidores.